Boa noite a todos. É com muita satisfação que hoje a gente está fazendo o lançamento do milheto Perene Prima. E eu e meu colega Paulo vamos apresentar um pouco, passar para vocês um pouco sobre essa nova tecnologia de forrageira perene do Brasil. Paulo, boa noite. Ok. Boa noite, Esteban. Boa noite a todos. Me chamo Paulo Antônio Junqueira, gerente de marketing e desenvolvimento de mercado na Nucid, Atlântica Sementes. E é um prazer contar com a presença de todos vocês no lançamento de um novo produto do nosso portfólio, o milheto Perene Prima. Tá? Todas as informações e recomendações técnicas desse produto serão apresentadas pelo agrônomo de desenvolvimento de mercado, Esteban Crestani, e no final de sua apresentação a gente vai dar um espaço para perguntas que poderão ser feitas através do nosso chat, tá? Bom, pessoal, e apenas para facilitar a compreensão de todos, eu vou bem rapidamente contar um pouco de nossa história, iniciada em 2003, que foi o ano de fundação e quando a empresa iniciou a produção e comercialização da semente de sorgo e girassol no Brasil. Tá? Com o passar do tempo, a Atlântica Sementes se tornou uma empresa forte e inovadora no mercado de sementes híbridas, e 10 anos depois, em 2013, a Nucid, uma multinacional australiana do Grupo Nufarm, adquiriu 51% das ações e a empresa foi transformada em SA. Tá? E no ano de 2017, adquiriu os demais 49%. A gestão da Nucid trouxe novas oportunidades, fortalecimento de oferta de genética, sementes de novas espécies, ação global e, ao mesmo tempo, continuidade no trabalho de qualidade e atendimento aos nossos clientes. Né? Atualmente, nós trabalhamos com 9 cultivos diferentes, né, esses que estão na tela, sendo eles azevém, centeio, sorgos granífero, pastejo, silagem, sorgo de cobertura, canola, girassol e o assunto da noite, o milheto. Internamente, nós dividimos a empresa em 2 regionais, sendo a Regional Norte considerada do estado de São Paulo para cima, e a Regional Sul do estado do Paraná até Rio Grande do Sul. Atuamos em uma ampla faixa do território brasileiro, com 16 responsáveis técnicos de venda, que atuam em 15 estados brasileiros e mais de 560 clientes cadastrados. Portanto, pessoal, segue o contato dos nossos representantes, né, de todo o nosso time comercial, os nossos representantes da nossa Regional Norte, e os próximos da Regional Sul. Estou passando rapidinho, pessoal, porque todas essas informações e demais informações sobre a Nucid podem ser encontradas no nosso site www.nucid.com.br. Ok? Pessoal, muito obrigado pelo espaço e então passo a palavra para o nosso colega Esteban Crestani. É com você. Tá certo, então, Paulo. Então, vamos dar início à apresentação. Eu trouxe alguns dados sobre parte produtiva, parte de manejo do milheto Prima, e quem tiver perguntas sobre o produto, sobre alguma parte da apresentação em si, podem ir colocando no nosso chat, e no final a gente vai responder todos os questionamentos, claro, que é desde entender um certo limite de tempo e tentar fazer uma apresentaçãozinha rápida agora. Bom, então, o Prima, né, assim como a gente lançou no convite, ele é uma tecnologia totalmente inovadora no Brasil. É o primeiro milheto perene do Brasil. Ele é um híbrido entre Penicetum purpúreo, né, e Penicetum glauco. Isso permitiu que a semente seja de milheto,
mas ele seja perene, ou seja, é implantado uma vez e ele fica persistente na área. Então, o objetivo hoje é conversar um pouquinho sobre esse material, falar algumas características dele, né, e demonstrar um pouco também por que a gente tem grande expectativa e acredita muito nesse produto. Eu acompanho o desenvolvimento desse material, dessa cultivar, praticamente desde o início. Faz em torno de 4 a 5 anos que já está sendo desenvolvido cultivares, testando genótipos, e no ano passado foi o primeiro ano que ele foi introduzido, então, comercialmente em algumas áreas para nós observarmos o desempenho desse material no campo. E no final da apresentação, inclusive, nós vamos ter depoimento de alguns produtores que já testaram o produto e ficaram muito felizes com o resultado obtido. Então, algumas características que fazem com que ele seja inovador, né, no Brasil e, de certa forma, também no mundo, né, algumas características dele. Primeira dele, perene, né, não necessita de mudas e nem semear todos os anos. A gente sabe que os milhetos, eles têm um potencial de produção altíssimo, né, estão entre as forrageiras tropicais com maior taxa de acúmulo, né, no Brasil e no mundo. E com o advento dos milhetos híbridos, basicamente hoje são 2 cultivares de milheto híbrido que tem no mercado, uma delas é o Campeiro, que pertence à nossa empresa. Se melhorou muito o desempenho dos milhetos, porque ele se estendeu muito o ciclo deles, comparativamente aos capins Sudão e milheto comum, né? E atualmente, então, a gente está lançando o milheto perene, que ele vai, o ciclo dele é além dos milhetos híbridos de milheto com milheto, já que ele não necessita ser implantado todo ano. Então, essa é uma característica muito vantajosa, né? A segunda característica que está associada com isso, que ele é um peniceto, né, que é dos gêneros dos capins elefantes, mas que podem ser implantados por semente, né, e essa semente é de milheto, ou seja, uma semente de elevadíssimo vigor, né, e tamanho superior comparado a muitas forrageiras tropicais, principalmente se a gente compara aos pânicos, né? Quem são os pânicos hoje no mercado? São o capim Mombaça, Tanzânia, Aries, assim como outras várias cultivares que são pânicos, né? Mas que a gente sabe que tem um tamanho bastante pequeno de semente e o que dificulta um pouco a plantabilidade desses materiais. Uma terceira característica que nós vamos discutir, eu vou mostrar durante a apresentação, é o quanto que essa planta é vigorosa, né? Sendo que o primeiro pastejo, da semeadura até o primeiro pastejo, facilmente é alcançado com 45 dias após a implantação, né? Muito mais rápido do que a maior parte, do que todas as forrageiras hoje perenes tropicais do Brasil, né? E que facilita na questão de implantação, já que tem menos concorrência com plantas daninhas, e também diminui o vazio forrageiro, que é ocasionado normalmente pela implantação das pastagens perenes tropicais, né? Também vamos discutir um pouquinho sobre a qualidade bromatológica, né? Sendo que das análises hoje que a gente acompanha, ele é a forrageira com a melhor qualidade bromatológica entre as forrageiras perenes tropicais disponível no mercado brasileiro. E, por último, falar um pouquinho juntamente com a qualidade e questão de produtividade, né? Sendo que ele traz na herança genética dele o peniceto, gênero peniceto, que são dos capins elefantes, e que são as forrageiras mais produtivas do mundo, né? Entre vários ensaios desenvolvidos no mundo inteiro, né, os penicetum, os capins elefantes, são as forrageiras tropicais mais produtivas do mundo. Bom, então a primeira característica, que vamos conversar um pouquinho, é a perenidade, né? Que a gente sabe que a perenidade traz um conforto para o produtor, sendo que pelo simples fato dele não precisar implantar todos os anos, né? E que normalmente após um período de estresse hídrico ou um período de geada, assim que melhora as condições ambientais, essa planta rebrota rapidamente, né, e permite um pastejo mais rapidamente que as espécies que precisam ser implantadas, né, que necessitam um período maior
para ocorrer o primeiro pastejo, né? Bom, em questão perene, né, por si só, indica que essa planta não precisa ser replantada mais, né? Assim como acontece com os tíftons, braquiárias, pânicos, né? Eles não necessitam mais ser replantados. Mas é normal, né, no decorrer dos anos, conforme essa lavoura vai sofrendo, né, pelo ambiente, questão de períodos de estiagem, geadas, às vezes erros de manejo, alguns erros de adubação, às vezes pode ocorrer alguma perda de população de plantas e início de entradas de plantas daninhas, né? Então, aceita-se que a cada 5 ou 7 anos, talvez os produtores desejam replantar a área, né? Mas nós, por exemplo, estamos testando essa cultivar faz mais de 4 anos, já que a gente tem aula implantada, e inclusive vou mostrar uma foto dessa área que a gente tem, já está conduzindo há mais de 4 anos, e mostra que ela está em pleno vigor vegetativo ainda de produção. Então, necessidade não tem. Basicamente, é a questão de se o produtor consegue manter manejo e adubação de acordo para altas produtividades e manutenção de produção. Outra característica, né, é a questão, além de ser perene, semente, né? O prima é comercializado em embalagens de 10 quilos, né, com semente peletizada, com tratamento, né, para melhorar o vigor da semente e também questão de proteção para pragas e doenças de solo, né? E é uma característica muito interessante que o milheto, ele tem muito vigor. Claro, comparativamente a uma semente de soja, milho, o vigor é inferior, já que é uma semente muito menor, mas comparativamente às outras forrageiras perenes, ele se destaca bastante, né? Tanto no estabelecimento como no desenvolvimento inicial. Então, a semente, né, de milheto, ela é em torno de 4 vezes maior do que a maior parte dos pânicos disponíveis no mercado. E, além disso, ele tem pouquíssimos problemas com dormência, que são facilmente corrigidos, né, questão de câmara fria e outros processos que a gente conduz, para entregar uma semente que não tenha problema nenhum com dormência, né, que é muito típico, às vezes, de algumas braquiárias, né, que, mesmo colocadas em condições muito favoráveis, elas têm uma germinação muito lenta por apresentar dormência. E isso pode ser visto basicamente nessa foto, né, que essa foto é uma área de prima, que foi implantada com 45 dias, né, e que pode ver que é um padrão de planta muito semelhante de milheto, né, e que já pode ser pastejado já com 40, 45 dias após a implantação. Então, é uma característica, sem dúvida nenhuma, que facilita muito o manejo do produtor em questão na implantação da área. Essa foto aqui também eu fiz questão de mostrar, de trazer, porque ela representa muito bem a capacidade de perfilhamento desse material, sendo que quando as plantas estão isoladas, no caso em que há baixa população de plantas, ele tem uma excelente capacidade de perfilhamento e, com isso, fechamento de área. E isso facilita muito no caso em que, na implantação, o coeficiente de estabelecimento possa ter sido um pouco baixo devido à mal distribuição de plantas ou questão de algum ataque de praga inicial, mas as plantas que estão distribuídas na área conseguem rapidamente perfilhar e ocupar o espaço. Com isso, a questão de estabelecimento é muito facilitada. Essa área é uma área que foi conduzida no município de Itapiranga, né? Vocês podem ver aqui na primeira foto da esquerda em cima, era uma área que tinha muito caruru, né? Então, apenas foi dessecada essa área e foi entrado com uma semeadora de trigo, uma semeadora de inverno, né? E feito uma implantação no espaçamento de 34 centímetros, né? Então, ou seja, foi deixado uma linha fechada e uma linha aberta, sendo que a semeadora de trigo é de 17 centímetros. Então, foi feita uma implantação no espaçamento de 34 centímetros. Na foto da esquerda, abaixo, é mostrado aqui o início da germinação das sementes. Essa aqui foi uma foto que foi 12 dias após a implantação, tá? E na foto da direita aqui, dá para ver como teve um fechamento fantástico da área.
que 40 dias após a semeadura, né, a área estava completamente fechada. Essa foto é a foto do mesmo talhão, apenas tirado do lado oposto, né, sendo que essa área aqui já estava começando a passar do ponto ideal de pastejo. Aqui mais uma foto que mostra claramente como há um fechamento de área muito bom, né, e um fechamento de área basicamente por folhas, né, e isso vai entrar exatamente dentro do ponto de qualidade, que quando eu falar em qualidade, vocês vão poder perceber que o extrato pastejado é basicamente de folhas, né? Então, é um material que perfilha muito bem e emite muita folha para o fechamento do dossel, o que é fantástico pensando em qualidade, né, do alimento pastejado. Então, aqui já antecipei um pouquinho o assunto. Uma característica que se destaca desse material é a qualidade, né? Ele traz uma genética que auxilia muito, que é no sentido que os penicetum, de modo geral, eles têm qualidade bromatológica das folhas muito elevadas. Além do fato de ter a qualidade bromatológica da folha muito elevada, tem uma característica morfológica que auxilia muito no desempenho dos animais, que é a questão que os animais consomem basicamente folha. Então, uma área bem manejada... Em uma área bem manejada, os animais consomem exclusivamente, né, o que se deseja que os animais consomam, que é folha. Diferentemente, por exemplo, quando um animal pasteja um sínodo, vamos pegar um tifto, um gigs, que são plantas de altíssima qualidade bromatológica também, mas que o animal não consegue excluir 100% os talos, né, por causa que é uma planta prostrada, com uma densidade grande forrageira numa baixa altura de planta. Então, automaticamente, no hábito do pastejo, os animais consomem tanto folha como uma porção de colmo. Isso ocorre um pouco também em algumas braquiárias, né, principalmente as braquiárias de porte mais baixo. Então, além da folha do prima, né, dos milhetos, tem altíssima qualidade bromatológica, o animal permite que o animal escolha somente folha no consumo, né, o que propicia um altíssimo desempenho dos animais. Essa é uma foto, né, que foi tirada de um experimento. Eu vou mostrar alguns estudos que a gente conduziu durante esses anos, né, esses 3 anos, basicamente, que a gente está estudando a planta para poder fazer um lançamento com informações técnicas seguras, né, para quem, o produtor. Então, essa é uma foto de uma área, uma parcela, que foi manejada com 80 centímetros, quando a planta chegou a 80 centímetros, foi retirado 50% da altura, ou seja, quando chegou a 80 centímetros, foi cortada essa planta com 40 centímetros. O que se obteve é essa foto bem da direita aqui, que é basicamente folha, ou seja, 89% do que se teve entre a altura de 40 e 80 centímetros, 89% é folha ou pseudocolmo muito jovem, ou seja, garantindo uma qualidade bromatológica fantástica para o animal, né? E essa qualidade bromatológica que eu citei, né, esse alimento que foi coletado, apresentou um teor de proteína bruta média, né, durante a primavera e verão, de 19,7% de proteína bruta, 31,2% de FDA, 55% de FDN, 15% de carboidratos não fibrosos, que é basicamente composto por açúcar e um pouquinho de amido, né, que resultou num cômputo final de 64% de nutrientes digestíveis totais. Para quem não está, talvez, tão familiarizado com números de qualidade bromatológica, comparativamente a outras forrageiras, né, é bastante perceptível que a qualidade é bastante grande, bastante elevada. Eu tenho um estudo que eu vou mostrar um comparativo com outras forrageiras, que mostra que realmente esse material, se não é a de melhor qualidade bromatológica, pelo menos entre as perenes implantadas por semente, com certeza ele está em destaque. Então, um dos estudos que foram conduzidos com essa cultivar foi um comparativo, né, entre o prima, um pânico máximo, preferi não colocar o nome da cultivar, mas é uma cultivar que foi lançada recentemente no mercado e que está tendo uma ótima aceitação pelos produtores. O Gigs, que é um sínodo, né, que todos conhecem em questão do potencial de produção e da alta qualidade bromatológica, e uma braquiária híbrida,
que é bastante tradicional do nosso mercado e que tem uma qualidade bromatológica muito boa e um ótimo desempenho. Esse experimento foi conduzido no extremo oeste de Santa Catarina. A área foi implantada em 2018 e o estudo conduzido de 2019 a 2020. Então, o experimento foi composto por 4 repetições, então cada material desse tinha 4 parcelas, e as avaliações conduzidas de 10 de outubro a 22 de maio. A adubação utilizada foi de 300 quilos de NPK 10, 20, 20. Logo na saída do inverno, foi feita uma aplicação única de NPK, e após cada 2 cortes, foi aplicado 50 kg de nitrogênio em cada material. Bom, os resultados obtidos, né? Vou resumir um pouco, principalmente a questão de análise bromatológica. O Prima teve, em média, 18% de proteína bruta durante todo o ciclo, né? Gigs e o Pânico, 17% de proteína bruta, e a braquiária híbrida, 16% de proteína bruta. Produtividade, o Prima produziu mais de quase 28 toneladas de matéria seca, né? O Pânico vem em segundo colocado com 22 toneladas e meia, e o Gigs e a braquiária aí com 18 e 17 toneladas de matéria seca. E um item que resume muito a qualidade do alimento, né, é o NDT, nutrientes digestíveis totais. Então, como pode ver, o Prima teve uma qualidade bromatológica um pouco superior ao Gigs, mas não teve diferença significativa estatisticamente, apesar disso. Mas sim, esses dois tiveram diferença significativa para o Pânico e para a braquiária híbrida. E essa tabela, então, é o resumo, né, dos dados que eu apresentei agora e o resumo em todo do experimento, onde mostra que o Gigs, o Prima, teve a maior produtividade, associada também à maior qualidade bromatológica. Quando a gente extrapola isso em qualidade e produtividade, é possível perceber que a produção em leite e carne, né, e a extrapolação para a qualidade, foi de 30% superior ao Pânico. Uma outra característica que é muito importante, né, que é muito destacada, principalmente na região sul do país, mas que não deixa de ser importante também para a região centro-oeste e norte do Brasil, é a questão de resistência da planta a estresse climático. Aqui para nós no sul, basicamente é a geada, mas normalmente plantas que toleram períodos extremos de geada são plantas também que toleram muito bem seca, né? O contrário não é verdadeiro, não necessariamente plantas que toleram seca toleram geada. Essa área, essa foto da direita, tá? Que está com bastante vigor, é a primeira área que foi implantada da Cultivar Prima. É uma área que está em em Piraí do Sul, desculpa, né? Que fica um pouco mais a norte de Castro, uma região bastante fria, que tem geadas todos os anos. Era uma preocupação nossa se o Prima ia ter bom comportamento em relação às geadas. E após 4 anos seguidos de geadas, dá para ter segurança que ele é um material que tem uma tolerância muito boa, né? Como dá para ver aqui na foto da esquerda, tirada no dia 21 de julho, ele sim apresenta uma queima total da parte aérea na presença de geadas severas, mas que, ao mesmo tempo, apresenta um vigor de rebrota excelente quando as condições de temperaturas se restabelecem, né? E até uma questão interessante, que muitos produtores mandaram fotos para nós agora. Esse ano a gente não teve um ano de geadas muito severas, né? Então, muitos produtores já estão mandando fotos mostrando a rebrota dele e, inclusive, produtores comentando que mesmo durante o inverno ele não deixou de ser pastejado. Ou seja, queima com a geada, mas tem um perfilhamento muito bom após o restabelecimento das temperaturas. Então, em relação ao mesmo assunto, né, em questão de geada, apresenta boa tolerância, né, seca, quando tem as geadas, depois rebrota muito bem. E há uma pergunta recorrente, se pode ser sobressemeado, né, azevém, aveia, no meio das toceiras.
A aveia é um pouco mais difícil, porque normalmente a aveia tem que entrar com incorporação, e isso danifica a toceira e pode prejudicar muito a longevidade do prima, né? Mas o azevém menos, surte menos efeito negativo, já que o azevém ocupa muito bem os espaços entre as toceiras e não gera uma competição tão agressiva com o prima. A única coisa que precisa cuidar realmente é em invernos mais severos, onde o azevém consegue manter uma produtividade bastante elevada, não fazer rotineiramente a decaptação das folhas que estão começando a rebrotar, porque daí começa a haver um esgotamento das reservas da toceira e pode ser muito negativo. Então, quando fazer sobressemeadura, deixar um período de rebrota para o azevém mais prolongado um pouco, para que não haja tão rápida a remoção sempre dos perfilhos que estão surgindo após as geadas. Então, aqui é mais uma foto dele, da área dele, com sobressemeadura de azevém, né? Eu faço todos os anos sobressemeador de azevém, não tem problema. A única coisa que eu recomendo fortemente para quem faz isso é logo após o início da primavera, fazer uma adubação de cobertura um pouco mais forte para dar mais vigor de rebrota e ele se restabelecer rapidamente. Outra característica que é muito interessante, que é a questão da aceitação pelos animais. Isso eu posso dizer com muita segurança, já que o experimento que eu conduzi, um experimento que eu coloquei várias cultivares presentes no mercado e os animais tinham livre acesso para escolher qual cultivar eles preferiam. E desde o início, o prima sempre foi uma das cultivares que eram primeiro escolhidos pelos animais. E isso acontece principalmente quando no segundo, terceiro ciclo, né, que os animais chegam à área, porque eles começam a adquirir memória de onde estão as forrageiras que eles mais teve melhor aceitação. E o prima sempre foi uma das forrageiras, as primeiras forrageiras a ser pastejadas. Então, a aceitação pelos animais é ótima. Bom, em que sistemas que o prima é indicado, né? Pelo que a gente acompanhou até o momento, né, nós, vendedores, técnicos da empresa, acompanhamos até o momento, e conhecendo as características do prima, dá para se falar tranquilamente que ele se adapta muito bem pecuária de corte intensiva, pecuária de leite praticamente como um todo, até porque normalmente a pecuária de leite ela é conduzida com piqueteamento ou pelo menos com um bom manejo de adubação e manejo de plantas. Temos experiência também com ovinos e equinos, né? Como ele não tem fatores antinutricionais, não tem problema de fotossensibilidade dos animais no pastejo, ele pode sim ser utilizado tranquilamente por ovinos e equinos. Inclusive, todas essas fotos que estão aqui presentes na apresentação são áreas que são do prima, né? De produtores que enviaram as fotos para nós. Então, não há problema nenhum de utilização, né, para ovinos e equinos. A única coisa é que pelo hábito de pastejo de ovinos e equinos ser mais, eles costumam, né, comer até mais rente o solo e decaptar mais os perfilhos jovens da planta, tem que se manter uma adubação mais regular e cuidar para não deixar os animais muito tempo na mesma área, por causa que eles tendem a decaptar os perfilhos jovens, né, diminuindo as reservas da planta. Ou seja, o bom é colocar os animais assim que eles retiram 50% a 60% da área foliar, retira seus animais e repõe novamente quando chegar na altura ideal de manejo. Para ovinos, principalmente, e também para equinos, a altura de manejo são alturas mais baixas, que normalmente são de 60 centímetros a altura de entrada. Bom, eu já vim adiantando um pouco o assunto de manejo. Nós conduzimos alguns estudos em questão de altura ideal de manejo, para ver como essa planta suportava manejos mais severos, e também para ver como que funcionava a questão de produtividade e qualidade bromatológica, né, do extrato pastejado, quando se alterava o manejo. O que é o principal resultado que a gente obteve, né? Nos estudos, tá? Aqui estamos voltando,
foto dos 4 manejos que foram preconizados, ou seja, na foto da esquerda, de cima, quando o prima chegava com 50 centímetros de altura, ele era rebaixado até 20 centímetros. Na de baixo, quando chegava a 90, rebaixado até 40. Depois, na direita, em cima, chegava a 70, rebaixava até 30. E o manejo mais severo, né, com maior retirada de forragem, era quando chegava a 90, era retirado até 20 centímetros da altura. O principal resultado que a gente obteve com isso tudo foi o quê? Conforme é deixado o pasto alcançar alturas maiores, diminui a relação folha-como. Ou seja, para os produtores que preconizam principalmente qualidade bromatológica, o ideal é não deixar passar de 70 centímetros de altura, certo? Sendo que quando foi conduzido com 50 centímetros de rebaixamento até 20 centímetros, né, a relação folha-como foi de praticamente 4:1. Ou seja, 80% do que o animal consumia era folha e apenas 20% era como. Muito semelhante àqueles dados que eu apresentei anteriormente, certo? Então, o manejo adequado é o quê? Manter a altura entre 60 e 80 centímetros, né? E uma altura residual ideal de 40% a 50% da altura inicial da entrada. Ou seja, a altura residual deve ficar entre 25 a 40 centímetros. A altura residual é muito importante ser respeitada também, né? Porque é através da altura residual, é ela que determina a velocidade de rebrota do pasto, né? E também a persistência do pasto ao longo dos anos. Isso não apenas para o prima, isso para todas as forrageiras, né? É através o resíduo que é deixado que estabelece a quantidade de reservas que a planta tem para rebrotar. Então, é muito importante respeitar a altura de resíduo também e não apenas a altura de entrada, certo? Sendo que uma coisa deve ser cuidada. Eu falei antes um pouco sobre equinos e ovinos, né? Então, pastejos mais severos exigem maior reposição de nutrientes, porque a planta mais rapidamente precisa repor perfilhar, né? Produzir folhas e, com isso, então, ela precisa de uma reposição de nutrientes no solo mais intensiva que pastos que são manejados mais altos, já que a quantidade de reserva na toceira é maior nessas áreas. Então, alguns cuidados em questão de implantação, né? Teria muita coisa para ser falado, mas apenas alguns detalhes principais. Primeiro, né? Os penicetums, de modo geral, eles têm média a alta exigência de qualidade de solo, né? Parte de fertilidade do solo. Então, é indicado níveis médios a altos de fósforo e potássio, pelo menos na implantação, ao menos isso, certo? Quanto mais, melhor, mas no mínimo que tenham níveis médios de fósforo e potássio, uma boa implantação. E pH, o ideal, como é uma forrageira perene, o ideal é se levar fazer a correção do solo para pHs acima de 6, já que não é uma área que vai ser novamente mexida. Então, o ideal é corrigir o pH antes da implantação, né? Época adequada da implantação é basicamente definida pela temperatura do solo, né? Os milhetos, isso é uma característica positiva em relação principalmente a pânicos e braquiárias, eles toleram temperaturas do solo um pouco inferior em relação a braquiária e pânico. Então, é normal, pensando principalmente em temperatura do solo, pensando no sul, né? É normal que os pânicos e braquiárias precisem ser implantados a partir de novembro, né? Vamos dizer, em regiões com altitude próximas de 600 metros de altitude. O milheto normalmente tolera um mês antes, pode ser implantado um mês antes. Então, se a gente for numa escala, né? O capim-sudão, né? O sorgo sudanensis é um dos que melhor tolera temperaturas mais baixas do solo, em torno de 16 graus. Os sorgos, em torno de 18 graus. Os milhetos, 20 graus, né? E as braquiárias e pânicos é de 22 graus para cima, normalmente, para um bom estabelecimento e rápido estabelecimento. O ideal é que o prima seja estabelecido até no máximo de fevereiro, não após. Ele apresenta florescimento, responde a fotoperíodo, e o florescimento dele ocorre em março. Então, quem deixar para implantar em março, pode ocorrer que ele
logo após ele germinar, ele já começa a querer induzir florescimento. Ele não vai morrer por isso, já que ele é uma perene, mas vai diminuir um pouco o perfilhamento, já que ele vai investir mais energia no florescimento. E com isso, então, o fechamento de área não será tão bom. Então, o ideal é implantar até, no máximo, metade de fevereiro. Por se tratar de uma semente pequena, mas para toda semente é assim, né? O ideal, compactação ou cobertura da semente. Adubação de cobertura é fundamental para um rápido estabelecimento e para antecipar também o primeiro pastejo. Então, é ideal que se aplique no mínimo 50 kg de nitrogênio no início do perfilhamento. Para qualquer forrageira, esse é o melhor momento de aplicação de nitrogênio na cobertura, é no perfilhamento, né? Isso varia um pouco de cada espécie, mas para o milheto, normalmente, próximo de 20 dias após a implantação, fazer uma primeira aplicação de nitrogênio, porque isso vai antecipar o primeiro pastejo e vai potencializar muito o perfilhamento, sobrevivência de plantas e também a questão de vigor para o segundo pastejo. O manejo do primeiro pastejo é muito importante, já que as plantas vão ter perfilhado bastante, mas ainda elas não têm tanto sistema radicular. Então, é ideal que no manejo não se reduza mais 50% da altura de entrada. Ou seja, entrar quando está com 60 a 80 centímetros e nunca rebaixar a mais do que 50% da altura de entrada, porque se fizer isso, os animais vão ter acesso ao colmo. Os animais vão começar, eles retiram primeiro as lâminas foliares, se eles são forçados a pastejar mais, eles chegam no colmo. E quando um animal chega no colmo, ele acaba arrancando a planta, já que o colmo é rígido, né? E no puxar, acaba arrancando fora a planta. E algo que é importante, em destacando isso para todas as plantas cespitosas, né? De modo geral, mas principalmente as plantas cespitosas maiores, como mombaça, como prima, tanzânia, essas plantas maiores, evitar a implantação em áreas muito declivosas, que são sujeitas à erosão, né? E até porque também essas áreas têm dificuldade normalmente em mecanização. E como é uma planta que necessita adubações anuais, então é importante implantar em áreas que é possível a intensificação. Outro experimento que a gente conduziu, que era uma questão bastante importante para nós como fornecedor de semente, é qual a dose ideal recomendada para implantação, né? E entre vários estudos que a gente conduziu, 12 quilos de semente por hectare é o que estabelece a maior segurança para uma boa implantação para o produtor, certo? Em 12 quilos por hectare de semente, são distribuídas 100 sementes por metro quadrado, tá? Sendo que nos estudos que nós acompanhamos, acima de 15 plantas por metro quadrado já tem um fechamento de área muito bom. Em casos extremos, onde a implantação foi muito dificultada, até 8 plantas bem distribuídas por metro quadrado já propiciam uma ótima implantação. A grande diferença é o que acontece? Quanto menor o número de plantas, né, de plântulas emergidas, mais demora um pouco para o primeiro pastejo. Mas, normalmente, o coeficiente de estabelecimento para os milhetos estão em torno de 40% a 80%. Ou seja, eu estou comentando aqui que precisa mais de 15 plantas, mas o normal em 100 sementes é ter mais de 40 plantas. Então, é uma segurança muito grande quando a gente indica implantar 12 quilos por hectare. Então, uma questão muito importante, e talvez é uma das questões mais importantes pensando em milheto, é a questão de profundidade ideal da semeadura, né? O ideal é colocar a 1 a 3 centímetros de profundidade no solo. Até por isso, a nossa recomendação, e a gente trabalha muito, né, principalmente em questão porque a gente já trabalha isso com o milheto campeiro, é a questão de implantação na linha, né? Tradicionalmente, as implantações de pastagens perenes no Brasil são feitas principalmente a lanço. Mas a gente tem um trabalho que a gente conduz, né, junto com nossos parceiros, que é para a gente começar a se adaptar, criar o costume de fazer implantação na linha. Um dos principais objetivos com isso é justamente pela uniformidade, né, de profundidade de semente. Então, isso pode ser feito tanto com semeadora de trigo, assim como aquela área que eu mostrei para vocês, como também
as semeadoras de verão, que tem espaçamento entre 45, 40, 50, né? E com uso de discos de 3 a 4 milímetros, que possibilita uma ótima implantação também do Prima, certo? E o ideal é que o espaçamento seja de 34 a, no máximo, 68 centímetros. Não mais do que isso, porque daí pode haver um espaçamento muito grande entre linha, e isso diminui um pouco, aumenta o tempo para um fechamento bom da área. E semeadura a lanço, né? O ideal sempre é utilizar mais 50% a mais de semente, já que a semeadura a lanço, a desuniformidade de compactação de semente é muito grande, principalmente quando é utilizado o grade. Para quem utiliza rolo compactador, aí sim não precisa aumentar tanto a densidade de semeadura, já que consegue fazer uma compactação melhor da semente. Aqui é uma foto justamente de uma área que foi implantado com semeadora na linha, né? E que mostra, então, um estabelecimento de planta e uma uniformidade fantástica, muito melhor que quando se faz normalmente a lanço, né? E quando se faz a lanço, não há um impedimento de fazer a lanço, mas cuidar muito com presença de torrões na área, né? Porque sempre que houver uma semente debaixo de um torrão, como aqui, né, nos solos mais pesados, mais argilosos, essa planta não vai conseguir se estabelecer. Então, quem fizer a lanço, né, passar pelo menos 1, 2 vezes uma grade niveladora para destorroar bem esses torrões, certo? Uma característica importante, né, que eu mostrei, que é a questão de altíssima qualidade bromatológica, altíssima produtividade. Isso é uma certeza, porque isso está bem difundido já no Brasil, em questão do potencial do peniceto, tá? Mas são espécies com uma leve exigência. Eu não digo que é uma exigência fora do comum, já porque acompanhando em área particular, eu já vejo, assim, comparativamente a um Tifton, por exemplo, o Primaté, ele é muito mais fácil de conduzir ele do que um Tifton, já que o Tifton tem mais problema normalmente com pragas, com infestação de plantas daninhas, mas sim, para se ter perenidade e uma produtividade ao longo de vários anos, é importante, pelo menos, ter uma adubação mínima de manutenção. E o que é essa adubação mínima de manutenção? Né? Pelo menos 100 quilos de nitrogênio por hectare ano, 30 quilos de fósforo e pelo menos 100 quilos de cloreto de potássio por hectare ano, para conseguir pelo menos manter uma produtividade de mais de 15 toneladas por hectare ano, o que é uma produtividade fantástica, né? Se a gente pegar a maior parte das nossas áreas no Brasil, né, a maior parte das áreas produzem menos de 5 toneladas de matéria seca, né? Então, quando a gente fala no mínimo 15 toneladas, já estamos falando 3 vezes acima da boa parte das áreas do Brasil, certo? Sendo que ele tem um potencial de facilmente passar de 20 toneladas. É muito fácil do Prima passar de 20 toneladas de matéria seca. Agora, finalizando já um pouco a apresentação, eu quero destacar algumas áreas, né, que alguns produtores mandaram as fotos para nós, e agradecer esses produtores que fizeram questão de divulgar o bom resultado que eles estão tendo com o milheto Prima, que foi implantado, essas áreas foram implantadas no primeiro ano agora, na safra 2019-2020, e os produtores mandaram alguns relatos para nós, algumas fotos para nós, e essa é a primeira área, né, em Medianeira, Paraná. Até vale a pena eu fazer uma consideração sobre essas fotos foram equivocadamente utilizadas por uma outra empresa, dizendo que era um outro material. Nós entramos em contato com a empresa e não foi por querer, mas já fazendo a correção e passando a certeza para vocês que essas fotos, né, representam o milheto Prima. Essa é a foto em Almirante Tamandaré, no Rio Grande do Sul. O produtor também mandou as fotos para nós, e mostra claramente, né, como em questão de padrão de planta, é uma planta que chama muita atenção. Então, com certeza, não tem como não agradar. Essas são fotos que eu utilizei anteriormente quando eu falei da semeadura, né? Produtor em Itapiranga, Santa Catarina. E por último,
a família Bouchard, e no município de 7 de setembro, no Rio Grande do Sul, que também mandou algumas fotos para nós. Então, como conclusão final da nossa conversa, antes de nós entrarmos para as perguntas, vale destacar o quê, né? Que, com certeza, é uma cultivar que associa grande produtividade com excelente qualidade. Então, qualquer sistema intensivo de produção, né, seja de equino, bovinos, gado de corte, gado de leite, vai ter ótimos desempenhos utilizando essa cultivar. Tem uma grande facilidade em plantação, por ter semente de maior vigor entre as perenes tropicais. Não é só o fato dele ser por semente, né? Mas é o fato da semente de milheto ser uma semente que, entre forrageiras perenes, né, tem altíssimo vigor e a rapidez até o primeiro pastejo. Isso facilita demais, né? E corretamente adubada e manejada, tem a maior produtividade entre as forrageiras implantadas por semente. Então, a gente tem uma grande expectativa e uma grande confiança que os produtores que confiar no Prima e ter uma boa condição desse material, vai ter muito êxito, vai ficar muito contente com os resultados obtidos. Então, é isso aí. Por enquanto, pessoal, vamos partir, então, agora para as perguntas e respostas. E antes disso, nós queremos passar um breve vídeo do relato de alguns produtores que enviaram para nós um depoimento, falando um pouco do que eles acharam sobre o milheto Prima e o que destacou para eles nesse primeiro ano que eles utilizaram o milheto Prima. Pessoal, uma pena nós ficou sem áudio os vídeos. Nós vamos tentar corrigir. E no final das perguntas e respostas, então, a gente volta com os vídeos, então, apresentando os áudios. Uma pena, mas faz parte de quando a gente faz a apresentação ao vivo. Tá ok, Esteban. Então, a gente vai tentar corrigir essa questão dos áudios. Tá, vamos lá para a primeira pergunta, do Rodrigo Berger. Existe uma diferença de ciclo dos milhetos normais em relação ao tempo de pastejo? Desculpe, Paulo, falhou. Como é que é a pergunta? Do Rodrigo Berger. Existe uma diferença de ciclo dos milhetos normais em relação ao tempo de pastejo? Bom, em questão de ciclo, vamos lá. Bom, os milhetos, pensando no milheto varietal, né, é normal ele dar 3 a 4 ciclos de pastejo e depois ele entra em período de florescimento,
né? Então, o período de aproveitamento dele é bastante curto. Os milhetos híbridos, né, que é basicamente o campeiro hoje, que é milheto com milheto híbrido, né, o campeiro e mais um milheto da Atto, eles permitem um período muito mais prolongado de pastejo, que normalmente isso vai de outubro, vamos dizer, após a implantação, até normalmente final de março, começo de abril, limitado por duas questões. Primeiro, implantação, os milhetos híbridos não podem ser implantados antes de outubro, e florescimento, eles florescem a partir do final de março, começo de abril. O Prima, por ele ser uma cultivar perene, né, após ele já estar estabelecido, então vamos dizer um ano que já está estabelecido, ele vai começar a dar pastejo mais cedo do que os híbridos, mesmo que os híbridos, do que os comuns, porque ele já está estabelecido, então assim que começar a elevar as temperaturas, ele já começa a ser pastejado, né? Por exemplo, agora, nós estamos em agosto, né, e um produtor me mandou uma foto mostrando que ele já vai entrar em pastejo porque não deu mais frio. E, ao mesmo tempo, lá no final, quando os milhetos híbridos entram em florescimento, eles não produzem mais. Como o Prima é perene, ele pode até entrar em florescimento, né? Mas ele vai continuar vegetando. É isso que faz ele ser perene. Ele não gasta toda a energia para florescer. Ele gasta uma pequena parte da energia para florescer, mas a maior parte da energia ele armazena para continuar vegetando. Então, o período de pastejo é muito superior aos milhetos tradicionais. Ok. Muito obrigado, Esteban. Outra pergunta do Diogo Coutinho. O milheto perene prima tem tolerância às cigarrinhas das pastagens? Importante pergunta. É uma pergunta até que eu recebi já de alguns técnicos, de alguns, né, parceiros comerciais nossos, e é o seguinte, até o momento, as áreas que a gente acompanhou, nós não tivemos problemas com cigarrinha. Eu tenho área que eu conduzo em casa, e eu tenho Tifton também, e eu pude perceber que mesmo quando eu tinha infestação de cigarrinha no Tifton, eu não tive infestação de cigarrinha no Prima. Os milhetos normalmente não são atacados por cigarrinha. Já os capins elefantes, sim, são atacados. Então, mostra nesse sentido que ele traz muito forte essa característica dos milhetos de não ter problema com cigarrinha. Então, até o momento, as áreas que a gente acompanhou, né, os parceiros nossos, os produtores que já utilizaram ele, não teve nenhum relato de problema com cigarrinha. Ok, Esteban, muito obrigado. A próxima pergunta do Evandro. Em caso de semeadura na plantadeira, qual a distância entre linhas que esse produto deve ser plantado? Eu indico as melhores distâncias, são 34, né, quando se usa de trigo, então deixa uma linha fechada e uma aberta. Pode até deixar duas linhas fechadas e uma aberta. E no caso, quem usa de verão, né, o ideal é até no máximo 60 centímetros. Mais do que isso, começa a ficar um espaço entre toceiras muito, muito grandes. Quem tem de milho, por exemplo, semeador de milho ainda, hoje boa parte dos produtores já estão semeando milho com 60, 50 centímetros, mas quem ainda tem as semeadoras com 80 centímetros, o ideal é fazer daí uma implantação transversal. Passa numa direção e depois passa na outra direção, que tem um melhor fechamento de área. Ok, muito obrigado, Esteban. Agora uma pergunta que várias pessoas fizeram. Quantas unidades de animal por hectare? Tá. A questão de unidade animal por hectare, ela é bastante dependente da adubação e do clima, né? O que dá para garantir é que quando está num boa produtividade, né? Quando ele foi bem adubado, tem boa disponibilidade hídrica no verão, por exemplo, ele facilmente aceita 6 a 7 animais por hectare. Facilmente aceita 6 a 7 animais por hectare. No início da primavera, é anormal ter uma rebrota mais lenta, né? Então, não pode sacrificar muito a planta no início da primavera, que pode prejudicar a rebrota durante todo o período produtivo do verão. Então, o ideal é ter baixa densidade no início da primavera, em torno de 1 a 2 animais por hectare. E no verão pode sim, conforme ele vai produzindo bastante,
adensar bastante a lotação, e lá no outono, mais uma vez, cuidar para que deixar resíduo, para que não seja muito sacrificada essa planta, para que ela entre no inverno ou no período da seca com uma quantidade ideal de reservas. Tá ok, muito obrigado. A próxima pergunta é do Luiz Antônio. Qual a embalagem das sementes? Essa eu mesmo vou responder, tá, Luiz Antônio? As embalagens são de 10 quilos, sacaria de papel com semente pelletizada. E a próxima pergunta do Henrique Lima. Você falou sobre a altura do primeiro corte no pastejo e em relação a corte mecânico. Tá, o corte mecânico, para quem quer fazer principalmente tratar direto no coxo, ou para quem pretende fazer, por exemplo, um pré-secado, tá? Para quem quer tratar direto no coxo, o ideal seria cortar entre 20 e 30 centímetros, né? Para ele ter um vigor de rebrote. Tá? Para quem quer fazer um pré-secado, tem que cuidar muito, não deixar alongar, não crescer demais a planta, nunca acima de 1 metro, por exemplo, porque senão vai começar a ter colmo nesse extrato cortado, e a gente sabe que o colmo no pré-secado, ele dificulta a secagem, principalmente numa planta que tem tanta folha, e vai ter uma porção de colmo no meio, colmo vai desidratar mais lentamente. Então, para quem faz corte e trato direto, a altura que vai ser cortada, a altura que vai ser deixado para entrar para o corte, não vai influenciar tanto, basicamente vai influenciar a qualidade do alimento colhido. Para quem faz pré-secado, o ideal é cortar com 80 a 90 centímetros e deixar uma altura mínima em torno de 15 centímetros. Mais que isso também é difícil por causa que dificulta o recolhimento. Mas muito abaixo disso vai prejudicar um pouco a rebrota. Tá ok, muito obrigado, Estevam. Agora, muitas perguntas surgindo do pessoal que está assistindo do Centro-Oeste brasileiro, Cerrado. Pergunta do Fred Macari e do Thiago Mantovani. Eu vou resumir aqui, tá? Estevam, como que o Prima se comporta, como que ele pode se comportar no Cerrado brasileiro, e uma prática comum que o pessoal faz, principalmente o pessoal que planta soja em outubro, né, eles aplicam um milheto aéreo quando a soja está amarelando, então depois eles deixam essa palhada, esse milheto nascer para fazer uma segunda safra de boi. Você acha viável esse tipo de aplicação? O que acontece? Como o Prima, ele tem um florescimento em março bem estabelecido, quando vai ser feito normalmente essa semeadura, acontece ali em fevereiro, por ali, né? Então, o período de utilização dele vai ser relativamente curto, porque ele pode até estabelecer, ele pode tranquilamente ser feito isso, caso o produtor queira, no outro ano, aproveitar ele ainda como pastagem. Agora, se o produtor quer utilizar simplesmente ele durante esse período pós-soja e durante o período da seca, ele não vai ser a cultivar que vai melhor se adaptar a isso. Tá bom. Ok, Estevam, uma pergunta do Sebastião Campos. Qual a temperatura para implantação na primavera? Qual o limite para implantação no verão, outono e regiões frias? Tá, a temperatura ideal para a implantação, a temperatura mínima para a implantação é 18 graus Celsius. Tá? Quando implanta em temperatura baixa, assim, o desenvolvimento inicial acaba sendo um pouco lento. Tá? Então, o ideal é acima de 20 graus Celsius. E na maior parte da região sul, o ideal é a partir de começo de outubro. Às vezes, a partir de 20 de setembro, por aí, algumas regiões. Na região centro-oeste, isso é muito mais em questão de disponibilidade de água, né? Começou a chover bem, temperatura do solo tem, então isso não tem problema. E o limite máximo para implantação no outono é em torno de 15 a 20 de fevereiro. Não mais que isso, porque ele vai prejudicar um pouco a questão, como eu falei antes, ele ali em 20 de março, por aí ele começa a induzir florescimento, então se ele for implantado metade de março, começo de março, ele não vai perfilhar bem, né, antes de começar o florescimento, e com isso, então, o fechamento de área não vai ser tão desejado. A não ser que o produtor entenda que esse primeiro período ele vai deixar simplesmente para a planta se formar realmente, para ele já ter a planta formada na próxima primavera. Daí ele pode plantar até março, mas não vai dar pastejos tão exuberantes como desejado muitas vezes. Ok, muito obrigado. Estevam, uma pergunta que muita gente fez, eu sei que você já falou,
mas talvez algumas pessoas não conseguiram ver. Uma pergunta que essa realmente muita gente fez. Como que é o comportamento do Prima com relação às geadas? Tá, em questão da geada, ele tem um comportamento, para quem já acompanhou, por exemplo, capim-elefante, né, em manejo, quem já teve, por exemplo, curumi e outras cultivares de capim-elefante, que são utilizados para pastejo, ele tem um comportamento semelhante. O que é esse comportamento? Queima, né, a geada pega, ele queima a parte aérea, mas assim que melhora a temperatura, e não precisa nem ser essas temperaturas que eu falei em questão de implantação, essa temperatura de 20 graus Celsius é para implantação realmente, tá? Mas quando após uma geada, assim que as temperaturas passarem de 15 graus Celsius, ele já começa a perfilhar muito, lançar novos brotos, e como eu falei, esse ano mesmo que nem naquela área que eu mostrei, que é ali em Piraí do Sul, eu acabei de receber uma foto hoje do Prima que logo vai ser cortado de novo, porque lá a gente continua conduzindo experimento. Então, melhorou um pouquinho a temperatura, ele rapidamente já rebrota. Tanto é que entre as tropicais, né, é um dos que primeiro rebrota. A braquiária é um pouco mais lento, os pânicos são um pouco mais lentos, e os penicetos, nesse sentido, como ele tem uma toceira com muita reserva, ele rebrota rapidamente. Ok. Estevam, a gente tem espaço para mais 2 perguntas, né? Até porque a gente tem que fazer o sorteio dos 2 sacos de milheto prima. Qual controle você recomenda para ervas daninhas de folha larga? Folha larga, normalmente, que melhor funciona, tem recomendação, né, nas bulas, são os 2,4-Ds, né? Os 2,4-D funcionam muito bem, controlam bem, não dá fito, e a única coisa é cuidar, não aplicar quando a planta está com orvalho em cima, né? Porque daí pode atrasar um pouco o pastejo, né? Mas o 2,4-D normalmente é o que tem melhor comportamento nas pastagens perenes. Tá ok. E a última pergunta, pessoal, antes do sorteio, a gente vai tentar realmente passar o vídeo novamente. Do Matias Leocádio, como vai estar a disponibilidade de semente? Essa eu vou tomar a liberdade de responder. Matias, a gente tem uma boa disponibilidade, tá? Enfim, procure os nossos representantes comerciais da sua região. No nosso site, no seed.com.br, você vai conseguir achar esse contato e com certeza a gente vai te atender da melhor maneira possível. Tá certo? Estevam e Eduardo, querem tentar passar o vídeo novamente? O Eduardo está em contato. Pessoal, o Eduardo é do marketing, ele está assessorando nós. Vou tentar passar o vídeo de novo aqui. Ele está no backstage e é ele quem coordena tudo isso aí. Certo. Se tiver sem áudio, vocês me avisem, tá? Tá bom. Infelizmente está sem áudio novamente, tá, Eduardo? Mas enfim, pessoal, a gente pede desculpa, a gente tentou várias vezes, a gente fez vários testes aqui e deu certo, mas ao vivo é ao vivo, tá? Então a gente vai tentar corrigir e depois a gente passa esse áudio aí na nossa página do Facebook e do Instagram, tá? Então vamos fazer o sorteio. Esse vídeo também, pessoal, vai estar disponível no nosso canal do YouTube e também os nossos representantes comerciais vão estar divulgando, até porque é algo que traz grande satisfação nós como empresa, né, ver os produtores, eles se disponibilizarem mesmo e querer relatar a boa experiência que eles tiveram com o Prima. E agora, então, a gente fez uma campanha de divulgação do nosso lançamento e quem, então, compartilhou essa divulgação iria estar concorrendo a 2 sacos de milheto Prima. E o Eduardo, então, agora vai fazer o sorteio. Nós já vamos mostrar aí quem são os felizardos. Tá, daí só para... boa noite a todos, né? Meu nome é Eduardo. Só para validar o sorteio, então, nós vamos utilizar uma plataforma que se chama Sorteio Gram. Ela vai coletar todos os comentários de uma das fotos e a gente vai sortear 2 pessoas. Cada uma delas será contemplada com um saco de 10 quilos do milheto perene Prima.
Eu estou colocando agora para ele verificar, né, nossa conta. Vou escolher a foto do sorteio, que tem 301 comentários. E agora ele vai puxar todos os participantes. Deixar um minutinho. Vou sortear o primeiro número, né? Vai ser o primeiro contemplado. Campanenute. Ela marcou o Gabriel e a Ana Cristina, então você foi a primeira contemplada. Parabéns, Campana. Agora vamos fazer o segundo sorteio aqui para o segundo saco de milheto. A Bruna já se manifestou. Bruna Lana Campaneducci. O outro é o Rodrigo Berger B. Sim, ele marcou a Bruna e a Gabriele. Você ganhou o segundo saco. Parabéns aí ao Rodrigo e a Bruna. Nós vamos entrar em contato e entregar para vocês daí os 2 sacos de milheto primo, né? E, bom, acreditamos e torcemos pelo sucesso. Isso aí. E, coincidentemente, o Rodrigo Berger foi quem fez a primeira pergunta, né? Então, deu sorte. Parabéns, Rodrigo. Os dois daí podem mandar uma DM para mim lá no Instagram, que a gente troca os dados para envio e tudo. Beleza? Acho que fica combinado assim daí. Beleza, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos no nosso lançamento digital do milheto Perene Prima. E outras informações, enfim, informações comerciais, informações onde vocês podem encontrar esse produto, estão presentes no nosso site, www.nucid.com, tá? Esteban, alguma coisa mais? Da minha parte, se a gente pode aproveitar talvez mais uns 15 minutos para responder, eu vi que apareceram mais algumas perguntas, e sim, acho que a gente poderia aproveitar agora que tem uma boa participação e vamos responder mais alguns questionamentos. Pode ser? Pode ser. Então, já começa com a sua primeira pergunta e eu vou seguindo as demais. Certo. Em questão do... Aqui tem uma pergunta em questão de implantação, tá? Junto com milho e com sorgo, se pode ser feito, né? Eu vi uma pergunta, desculpa, eu não estou acompanhando o chat aqui, mas não tem problema, pode ser implantado sim, e eu imagino que nesse caso é para colher grão e ele ficar depois perenizado para aproveitamento da área. Não tem problema, pode ser feito sim. Ele tem um bom desenvolvimento inicial, então só cuidar um pouco em questão não aumentar muito a densidade dele, porque senão ele pode, principalmente em relação ao sorgo, né, poder abafar um pouco, já que o milheto tem um vigor muito grande inicial. Teve uma outra pergunta que eu vi em questão de área irrigada, se ele vai bem. Fantástico, né? Eu vejo na região alguns produtores no centro-oeste, nordeste, né, nas regiões onde apresentam períodos secos bem estabelecidos durante o ano, mas que tem temperaturas altas o ano inteiro, diferente do sul, né, que no sul chove no inverno, mas tem temperaturas baixas, o que limita a produção das tropicais nesse período. Mas nas regiões no centro-oeste, por exemplo, para cima de São Paulo, né, a maior limitação é seca. Então, quando é feita a irrigação, potencializa muito a produção desse material. Como é a forrageira mais produtiva que tem nesse sentido e com alta qualidade bromatológica, mas que tem uma certa exigência em questão de fertilidade do solo e condições ambientais, o uso de irrigação vai propiciar um desempenho muito satisfatório, muito bom. Não há dúvida sobre isso. Exato. Ok. Uma outra pergunta do William Madeira. Qual é o intervalo médio entre semeadura e germinação? O intervalo, normalmente, entre a semeadura e a germinação é em torno de 7 dias. Normalmente, em torno de 7 dias. Solo mais quente, né? Solo bem quente, com umidade, pode até adiantar um pouquinho, mas é difícil.
Solo mais frio pode atrasar um pouco, mas também não muito. Então, vamos ficar num range entre 6 e 9 dias. Ok. Uma outra pergunta, Carlos José. Podemos ter problema de mortalidade de plantas se baixar abaixo de 20 centímetros e a raiz do prima é superficial? Não, nesse sentido, não. A mortalidade da planta, não vai ocorrer mortalidade de planta se baixar, vamos dizer assim, se manter até 20 centímetros, não vai ter mortalidade de planta normalmente, tá? Agora, se rebaixar abaixo de 20 centímetros, juntamente com uma baixa adubação e com períodos do ano desfavoráveis, tipo seca, geada, daí sim vai estar uma planta muito estressada para suportar esse ambiente, tá? Então, normalmente, sistemas onde que é altíssima qualidade bromatológica, com bastante folha, e que faz pastejos mais severos, como eu falei em questão de ovinos, precisa de uma reposição nutricional mais intensiva para conseguir garantir um bom perfilhamento e fechamento de área. Ok. A pergunta do Vitor Meotti. Após o florescimento, ele produz sementes viáveis? O florescimento dele, ele praticamente não produz semente, e por ele ser um híbrido, a implantação dessa semente dá plantas muito disparelhas e muito irregulares como padrão de planta. Plantas anuais, plantas perenes. Então, quando a gente colheu essa semente, a viabilidade dela foi muito ruim. Sem falar que o padrão de semente colhido não é de milheto. Então, não vai ser muito difícil colher e não vai ter grande vantagem em querer colher por causa que a semente é com muita plúmula e é difícil de manusear essa semente. Ok. William Madeira, ele pergunta com relação à recomendação de semeadura para o sul do Rio Grande do Sul a partir de 18 graus Celsius de temperatura do solo. Continua sendo... O sul do Rio Grande do Sul normalmente não é de alta altitude, é mais a questão de temperatura. Normalmente, o começo de outubro é uma temperatura ótima, é um período ótimo para implantação. Ok. Agora mais uma pergunta de um colega do Cerrado de Goiás. Qual a sua sugestão para esse material no Cerrado Goiano? A sugestão em questão do Cerrado Goiano, nenhum problema. Sim. Em questão... Bom, pensando numa área tradicional do Cerrado Goiano, não tem problema nenhum, desde que seja respeitado algumas condições, como uma boa saturação de bases, uma boa adubação de manutenção, mas normalmente é uma região onde que as plantas tropicais têm um ótimo desempenho, né? E não vai ser diferente para ele vai ter um desempenho fantástico. Se tiver irrigação, melhor ainda, porque vai produzir o ano inteiro. Se não tiver irrigação, a produção vai estar concentrada durante o período das chuvas, mas é uma planta que vai ter um desempenho fantástico. Ok. Sandra Alessio, em solo corrigido, qual é o intervalo entre pastoreios? Em solo corrigido, bem adubado, como eu estou falando, e que bem manejado, vamos dizer, que mantém a altura, pasteja com 70, rebaixa até 30, normal é a cada 20 dias da pastejo. Ok. Alexandre Ramos, como fica o desenvolvimento e população de plantas do segundo ano para frente em locais de altitude com frequência de geadas? Não tem problema, tá? Tanto é que a gente testou ele até em Lages, né, que é uma das regiões mais frias do Brasil, né, uma das cidades mais frias do Brasil, tá? Mais de 1.000 metros de altitude, e ele suportou muito bem. O grande detalhe realmente é a questão de não fazer rebaixamento muito severo na véspera do inverno, para que essa planta tenha reservas, mas suporta muito bem. Ok. Luana Baumgart, quantos grãos, eu imagino que quantos grãos por metro, né, uso para semeadura em 45 centímetros entre linha? Eu não tenho agora a conta exata, mas a conta é relativamente simples, né? É só fazer 12 quilos vezes 0,45, você vai ter a distribuição de sementes.
Tá ok. Carlos José pergunta para ele pergunta se como que ele se comporta em regiões de geada entre abril e setembro e se tem alguma área na Serra Gaúcha. Olha, não, a questão de ter área na Serra Gaúcha, não tem um exemplo agora, né, direto da Serra Gaúcha, mas como eu falei anteriormente, a gente testou até em Lages, né, testamos na região de Castro, que é toda essa região de Planalto, né, que segue uma topografia próxima de 1.000 metros de altitude, o comportamento é igual. Tá ok. E vamos lá, última pergunta, Rodrigo Berger. Pode consorciar, que foi o ganhador de um dos sacos da mileta, pode consorciar no inverno com a Zevem, semeio a lanço? Não. Depende, depende da pergunta. Eu imagino que ele está perguntando se pode consorciar o Zevem com o Prima no inverno, né? Claro que a semeadura, os dois semear junto de maneira alguma, até porque vai ser muito frio. Mas ter ele e fazer a sobressemeadura de azevém no inverno, pode sim, né? Até eu mostrei isso na apresentação. Eu faço isso, eu já conduzi ele dessa forma. O que deve se cuidar, basicamente, é não fazer pastejos tão frequentes no azevém, tipo a cada 15 dias, né? Deixar um pouco mais prolongado a rebrota para que o Prima consiga fazer área foliar e ter um pouco de reserva. Bom, é isso. Essa foi a última pergunta. É isso. Tá certo. Então, pessoal, bom, a gente passou antes a imagem dos nossos representantes do Brasil inteiro. Tem no nosso site, como o Paulo falou também, o telefone, o contato de todos os nossos representantes. Nós trabalhamos com muitas empresas parceiras que comercializam o nosso produto, que também são treinadas, né, para vender e também para conduzir, questão de manejo e tudo mais, dos nossos materiais. Então, a gente agradece todos que tiraram um tempinho aí para aprender um pouquinho sobre manejo de pastagem e principalmente sobre o Prima, né, principalmente. E realmente desejamos que quem testar material tenha sucesso, né, e temos grande expectativa que os produtores que estão nos assistindo, que façam teste na sua propriedade, né, que eu tenho quase certeza que vão se admirar com o produto. Eu estou 3 anos acompanhando esse material, trabalhei com penicetum já no meu mestrado, então eu sei do potencial dessas cultivares, do desempenho que oferece para os animais, e eu tenho certeza que todos vão se agradar. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez. Todo o conteúdo dessa live vai estar disponível nos nossos canais no Facebook e no Instagram. E a gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês. Um abraço a todos e boa noite. Um abraço, boa noite. Valeu.